Paulista, eu fui para Socorro. Aí eu recebi uma colega da minha cadeira de educação, que era ali, a Maria Nilde Marcelani. E nós começamos a fazer um ensino diferente, onde houve uma grande inserção das cadeiras, que era a terminologia, de trabalhos manuais, masculina e feminina. O que nós instalamos lá, também pelo momento do governo Carvalho Pinto, foi estudo meio com significado. Nós aproveitamos para eles conhecerem a realidade de Socorro, paralelamente o que eles viam em história, fazer a campanha do plano de ação do governo, que era um financiamento ao pequeno produtor. E esse financiamento do pequeno produtor exigia o acompanhamento do agrônomo, já uma base científica para a zona rural. E com isso, alguns concordaram de ir no Banespa, de trazer o agrônomo, e foi mudando um pouco a fisionomia da condição daquele pequeno produtor. Então, veja interessante, os meninos já estavam fazendo educação indiretamente com o pequeno produtor. Fim do ano, vestibular. Eu tenho até os números desses, mas agora... Eu sei que de 6.000 e tantos candidatos, havia 2.000 e algumas vagas na USP. Não foram preenchidas as vagas. Então vocês veem como estava a educação naquele momento. O Luciano de Carvalho, como secretário da Educação, segundo ele nos contou depois, ele havia viajado para a Europa e ficou assim impressionado com a escola compreensiva da Inglaterra do após-guerra. Com a escola compreensiva, ele queria fazer uma escola assim que os alunos saíssem com conhecimento e com uma certa eficácia no trabalho, uma certa eficiência no trabalho. Essa mudança, ele, como secretário de Educação, só podia fazer no ensino industrial, porque o ensino industrial era ligado ao Estado naquele momento. Quando ele conseguiu a lei do ensino industrial, que agora não me lembro em que data foi aprovada, ele pôs um item dentro daquela portaria de escolas experimentais, um item dentro dessa característica de ensino experimental, os ginásios vocacionais, que eram ligados diretamente ao secretário da Educação, não passava nem por departamento, nem por outros órgãos da Secretaria da Educação. E aí chamou a Maria Nilde. E aí já começamos a projetar os 3 colégios, começou o curso de treinamento, as 3 primeiras escolas. São Paulo, Oswaldo Aranha, Americana, hoje ele é chamado João 23, o de Batatais, que é chamado Cândido Portinari. O ensino vocacional é uma experiência que se desenvolve no estado de São Paulo através de algumas escolas secundárias, com o principal objetivo de levar o jovem à descoberta da sua personalidade, conhecendo seus interesses, as suas aptidões e percebendo o mundo e a si mesmo, a fim de situar-se na sociedade e a desempenhar o seu papel de homem transformador. O significado dessa experiência educacional, a nosso ver, dentro de uma percepção de professores, de pais e de elementos interessados em educação, deverá marcar o momento da renovação da escola secundária brasileira. Naquela época, eu estava prestando concurso para trabalhos manuais, que era uma disciplina do ensino secundário e que eu gostava muito.
E gostava muito porque eu fazia os meus trabalhos na zona rural muito mal feito e chegava a entregar para o professor me dava nota 4, nota 5, porque era muito mal feito. Eu não tinha condição de fazer coisas melhores. E os filhinhos de papai pegavam o projeto e mandavam para a marcenaria para fazer, todo bem feitinho, eles chegavam lá e tiravam nota 10. E eu, a partir daí, eu achei uma injustiça, já começava a achar uma injustiça em termos de ensino brasileiro. Eu estava um pouco desiludida com o ensino tradicional e soube que iam abrir o ensino renovado. Me candidatei a uma vaga, fiz todos os testes, depois fiz 6 meses de curso, aliás, excelente, porque nós tínhamos tempo integral fazendo o curso para existir. E logo que eu entrei, a renovação que eles pregavam era justamente aquilo que eu estava procurando. Porque eu procurei em educação física muitas respostas e não achava. A nossa educação física no meu tempo era totalmente empírica. Você fazia as coisas e não sabia por quê. Ninguém sabia lhe dar respostas. Hoje é muito fácil vocês verem que os safenados de Brasília, todos têm que andar, porque souberam o valor da educação física. Naquele tempo não existia valor de educação física. O professor de educação física praticamente era renegado. Era aquele que conta 1, 2, 3, 4 e acabou. 1, 2. A minha formação foi de artista plástico, né? E não estava absolutamente ligado à educação, vamos dizer assim. E foi aqui que percebi, falando de conceitos, que foi também uma experiência extraordinária, poder pensar sobre o fazer, né? E aqui essa oportunidade sempre existiu, né? De fazer o seguinte, de pensar num conceito, numa ideia, que seria a importância, né, a consciência da importância de um projeto estético de vida, para cada um de nós e para todos nós. Eu percebi isso durante o treinamento, né, e procurei participar da experiência tendo sempre essa referência de base, né. Nós fizemos a avaliação da unidade pedagógica anterior, decidimos realizar um estudo sobre o Brasil com abertura para a América Latina, estabelecemos os pontos fundamentais que devem ser abordados para o conhecimento dessa realidade e, finalmente, fizemos o levantamento dos objetivos gerais que devem nortear a nossa 4ª unidade pedagógica. Tudo que se fez no vocacional foi muito bom. Era virado do avesso, foi virado do avesso. Lá, quando a gente começava, por exemplo, dando história, partia da antiguidade. Aqui a gente partia até da realidade do presente para o passado. Então foi virado do avesso, completamente. E aquela questão de não dar a resposta que a senhora falou? Outra coisa, ele era orientada a não dar respostas para os alunos. Quando eles fazem as perguntas para ele, até ficou como de praxe. E você, o que você acha? Joga a pergunta para ele e vê qual é a opinião dele. Faz com que ele pense na resposta, o que é, e não receba a resposta pronta. Então era o nosso princípio. Os professores ainda estão aprendendo isso hoje. Como já foi dito, os professores nossos, inclusive, o vocacional não é uma escola, mas é uma vida. Tudo que eu vi no vocacional, pouco a pouco foi sendo objeto de discurso acadêmico, certo? Então, vamos começar. Interdisciplinaridade. Nós já fazíamos o trabalho integrado, que é muito mais do que a interdisciplinaridade, certo? Participação do aluno nas decisões da escola. O vocacional fazia isso com maestria. Até hoje, não vi ninguém conseguir fazer isso direito. Os alunos têm objetivos diferentes do povo em geral. Os alunos têm objetivos como
jogos, etc. E o povo não tem. É por isso que nós precisamos criar alguma coisa que seja diferente, que represente melhor a classe dos alunos. Eu diria que o vocacional, uma das outras inovações do vocacional, né, era exatamente trabalhar em torno de determinados conceitos, certo? E um dos conceitos chaves de todo o desenvolvimento da proposta pedagógica era o conceito de comunidade, certo? Então vocês, vamos dizer assim, começavam com a comunidade local, dominar o conceito de comunidade pela comunidade onde vocês viviam. Agora, tem um detalhe que acho que precisa ser lembrado aí, que o vocacional não só trabalhava esse conceito no sentido de ir ampliando, certo? E aprofundando, mas também ele tinha uma preocupação de que vocês, nessa compreensão do conceito de comunidade, começassem a perceber a ligação entre essas comunidades. Quando vocês, por exemplo, estudavam Minas, por exemplo, né? Vocês não só estudavam Minas, mas vocês reportavam ao conceito de Minas e do estado de Minas Gerais, por exemplo, de Brasil, aquilo que estava acontecendo na sua comunidade local. Olá! O programa Classe vai ao ar toda quinta-feira, 10 horas da noite, ao vivo na TV Barretos. O programa Classe é um show de entrevistas. Toda semana, um entrevistado diferente, muito inteligente, muito interessante. E eu fazendo as perguntas irreverentes. Classe, quinta-feira, 10 horas da noite, é ao vivo. Já estou aqui te esperando. Até lá! Toda criança barretense tem direito à educação de qualidade, por uma vida melhor, por um futuro feliz, da família, do campo e da cidade. Para a educação melhorar, todos devem participar. Rede Municipal de Ensino, uma escola mais família. Agora sua nova linha direta com a Secretaria da Educação é o 33210310. Barretos cada vez melhor. Prefeitura Municipal, compromisso com o futuro. Coisa de Deus, um coração de criança. Todo domingo às 11h30 da manhã, aqui na TV Barretos, nós temos um encontro marcado com o programa Fazendo Esperança. São histórias e testemunhos de jovens que encontraram o verdadeiro sentido para suas vidas na Fazenda da Esperança. Coisa de Deus é a Fazenda da Esperança. Bem, estamos de volta com o nosso programa Ampliando Horizontes. E muitos assuntos, muitos temas aqui estão a suscitar discussões. Eu queria que a Elisete, que ela aprofundasse mais naquela questão do ponto de vista do aluno, porque o professor Expedito já disse que como era feito o planejamento geral dos cursos, né, das atividades, as disciplinas, etc. E eu queria saber do ponto de vista da aluna, da ex-aluna, como é que ela recebia isso, como é que era a execução desse planejamento. Ela já disse aqui que, por exemplo, havia atividades de integração, por exemplo, e trabalhar na lavoura, e trabalhar no comércio, para ver como que na indústria, como é que era, Elisete? Olha, a escola dava, assim, total liberdade para que nós fizéssemos até a nossa própria avaliação. Chamava autoavaliação. Então nós íamos para esses estudos do meio, praticávamos essas atividades todas e no regresso era feita a nossa avaliação, como é que nós somos. E nós dávamos notas para nós mesmos. E o professor Expedito costuma dizer que nós éramos cruéis, que sempre nós dávamos altamente críticos, notas a menos do que nós merecíamos. E eles respeitavam, eu mereço acima da média, porque não era nota, eram conceitos. Abaixo da média, médio, superior, acima da média, superior. Então, eu mereço médio, quando na realidade talvez nós merecêssemos acima da média.
Então, esses estudos do meio ampliavam horizontes, né? Ampliavam os horizontes do aluno, que muitas vezes não tinha condições nem de ir daqui a Alberto Moreira. Aí a escola nos levava para visitar fábricas, né, em outros estados, Volta Redonda, Minas Gerais. Então, visitávamos Ouro Preto, não minha classe, mas eu digo o ensino vocacional proporcionou. A minha classe, por exemplo, eu fui trabalhar como boia fria. Nós fomos numa propriedade rural, vestidos como trabalhadores rurais, levamos marmita, trabalhamos vivenciando a realidade do trabalhador rural. Principalmente, aí já entrava a educação doméstica, a questão do alimento, como que eles comiam, o horário que eles comiam, por que comia aquela hora que chamava quebra o torto. Que chega porque a música, eles ouvem basicamente a música sertaneja, porque era o horário que eles levantavam muito cedo, era o que era executado nas rádios. Então, tudo isso era anotado para depois trabalhar com cada professor de cada área, educação musical com Possato, a matemática depois, estudos sociais, tudo. Coleta de terra, coleta do solo, que tipo de solo era ali, se era arenoso, se era massapé, tinha tudo isso, a água, levávamos os vidrinhos para ser analisado no laboratório. Então, era uma coisa assim, muito importante, porque nós valorizávamos o trabalhador, víamos a dificuldade que era realizar aquele trabalho, o tanto que era sofrido para ele, e acabava aquela coisa, eu sou mais. Não, eu não sou mais, eu sou igual ao meu irmão. Isso é fundamental para a pessoa, então, para a formação da pessoa. É interessante lembrar isso. Isso era o chamado estudo do meio, não excursão, estudo do meio. Então, vamos supor, é muito fácil a gente falar assim, o pau de arara é um preguiçoso. Então, vamos ver, vocês têm certeza que não, ele não trabalha, não gosta de trabalhar, não sei o quê. Então, que tal a gente ir verificar isso ao vivo? Viver um dia. Então, nós levantávamos às 4h30 da manhã, fomos de caminhão, vestido a caráter, professores inclusive, eu também. E uma das experiências que me marcou bastante foi ralear algodão. O que é ralear algodão? O algodão é plantado com a máquina, como ele nasce muito pezinho, precisa tirar alguns pés, senão não desenvolve corretamente. Então tinha que ralear algodão. E nós começamos a ralear algodão. Nós raleamos quase 2 alqueires. Esparramaram aqueles alunos e fomos ralear algodão. Mas a grande interrogação era para saber como é que era a vida do pau de arara. Aí nós chegamos à conclusão que ralear algodão é meio complicado, porque dói as costas, chega uma determinada, você tem que fazer um determinado movimento, esse movimento assim que eu fazia, na minha calça, eu estava de calça de gazimira, de brim mesmo, lá, meus pelinhos assim rasparam, eu saí tudo como se tivesse passado uma navalha, depelei. Foi interessante. E tinha menino que chegou no fim do dia, estava caído, desmaiado no chão, que o negócio era muito cansativo. Mas a coisa mais importante que eu achei nesse meio foi a hora da refeição, porque cada um levou uma marmitinha. Evidente, nossos alunos levaram a marmita daquilo que estão acostumados a comer. E os nossos pau de arara, né, nossos trabalhadores rurais, levavam a comida que eles tinham para comer. Normalmente eles descobriram que era um arroz, um ovo, olha lá, chamado zoiudo, e uma farinha, uma paçoca que eles usavam, e apenas um garfo. Isso por volta de 10 horas, 10h30 era a refeição que eles tomavam debaixo de uma árvore, e os alunos tiveram a oportunidade de observar e fazer suas observações, que tudo isso já era planejado antecipadamente nas nossas aulas, como ela disse, por educação doméstica, observe isso, que eles comem, estudos sociais, fazia também alguns questionamentos, que eles tinham que trazer respostas para tudo isso. E eles chegaram à conclusão que o nosso trabalhador rural não é preguiçoso, ele é um subnutrido. Ele não come o suficiente para trabalhar muito, ele trabalha muito, mas quando ele chega em casa, esse homem tem que, ou ele vai dormir, ou então ele vai para um boteco tomar uma pinga para
acabar de alguma caloria receber. E às vezes para aliviar as próprias dores, né? Importante que é a conscientização para os problemas sociais. Exatamente. Que a criança aí vê como é que é a realidade. E despertava nele, evidentemente, que esse aluno passava a ver o trabalhador rural com outra ótica. E importante também que essa maneira de ele ver o nosso trabalhador, ele passava também para aquelas pessoas com as quais ele se relacionava, principalmente a família. E nós não podemos esquecer que nós somos uma terra de trabalhadores muito rural, anteriormente era. Essa é a razão que cada escola estava em um determinado ambiente, por isso que era desenvolvido tudo isso. Então eles olhavam dessa forma, o enfoque era completamente diferente. Isso então já mostrava, filhos de fazendeiro levavam essa ideia para o pai, pai, e evidentemente que ele tinha uma força junto à família para mostrar que o pau de arara precisava ter um respeito maior para com ele. Isso é muito importante. Sim. Aí nós chamávamos o presidente do sindicato rural, vinha, trabalhava, dava sua palestra, a gente chamava o trabalhador rural. E isso tudo ele saiu consciente de que tudo isso era muito possível através do estudo do meio. Eu tive a oportunidade, com aluno do vocacional, ir no Chicavajima, do Brasil, que constrói navios no Rio de Janeiro. Lá também, aí que vem como é interessante as coisas. Nós aprendemos que determinadas coisas, para se fazer um navio, é muito complicado para fazer um navio. Por causa dos esboços, das maquetes, tudo. E dessa nossa visita que nós fizemos no Chicavajima, posteriormente eu recebi um comunicado que um aluno altamente interessado naquilo que ele viu, voltou todo o seu interesse para lá e acabou sendo um grande construtor de navio. Mas, professor, Elisete, nós queremos falar também sobre a ONG GVIVE. Sim, né? A GVIVE. Que a gente tem ouvido falar muito. E eu gostaria que você esclarecesse, você é representante da GVIVE. Eu sou representante. O que é a GVIVE, afinal? A GVIVE é GV-Vive, quer dizer, a escola, a metodologia de ensino. Vocacional Vive. É uma ONG voltada à preservação da memória, né, dos ginásios vocacionais e empenhada também em sensibilizar as autoridades para que deixem o ensino voltar, porque foi uma experiência gratificante, deu muito retorno. E a GVIVE surgiu em São Paulo, né, com alunos do Oswaldo Aranha, e eu sou a representante GVIVE em Barretos. Eles procuraram uma pessoa que tivesse uma certa liderança, aí talvez ocasionado pelo vocacional, e que gostasse de história e não se achava. E há 2 anos eu iniciei esse trabalho e nós estamos reunindo os ex-alunos do vocacional Embaixador Macedo Soares. Então, nós temos já umas 120 pessoas no nosso mailing, ex-alunos, tem alunos nossos que estão em Angola, nos Estados Unidos, em Dubai, que têm se correspondido conosco através de e-mails. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um encontro em julho. Eu tenho participado. Vai ser onde esse encontro? Então, esse encontro está casando com o Congresso de Educação da Educação Municipal. Ah, que baita. Isso. Aí no último dia, na sexta-feira, né, no dia 17, nós ficamos com o período da tarde, das 14 às 18, e nesse congresso acontecerá a participação de grandes nomes de educadores do vocacional. Pessoas que deram aulas no vocacional e que hoje são expoentes, cada um em suas áreas. A Olga Bechara, que foi uma das fundadoras da metodologia, a Isméria Rovai e o professor Ângelo Schonecker, tem outros nomes. Inclusive, nós temos a possibilidade muito grande de recebermos a Cláudia Alencar, que é atriz, né, já atuou em várias novelas da Rede Globo. Ela foi uma aluna da Escola Oswaldo Aranha, né, de São Paulo, e ela tem colaborado muito com a GVIVE. Então, a presença dela acho que vai enriquecer muito. Através das aulas de teatro, ela se descobriu atriz, né,
e seguiu nessa missão. Eu, por exemplo, a minha avaliação vocacional deu certinho. Eu teimei e não fiz. Mas eu gostaria que talvez o professor ou você explicasse melhor depois eu vou a razão do nome ginásio vocacional. Depois o que era feito para poder... Só vou concluir essa questão da GEVIV. Então, a GEVIV é uma ONG que tem lutado muito pela preservação da memória. O nosso material está na PUC, no CEDIC da PUC, onde os alunos vão e pesquisam e têm levantado os documentos, e agora, hoje, foi cedida pela USP, foi cedido um espaço dentro da USP para que o vocacional também continue com essas pesquisas, porque alguns professores, igual a Maria Nilde mesmo, doou para a PUC. O ideal dela é que os alunos tivessem dado início a uma fundação e que pudessem abrigar esse material para pesquisa. Não foi possível, ela doou para a PUC. Agora, alguns educadores estão repassando material para a USP. E a USP está com interesse muito grande em usar esse material, em divulgar, e nós temos mais esse espaço. A GEVIV hoje, esse espaço na USP. Então, são várias atividades. A GEVIV faz atividades em São Paulo, tem festas para angariar fundos, eu tenho participado. E o Luigi, que é o nosso diretor, né, o nosso presidente, aliás, da GEVIV, me puxou a orelha, Gelisete, fala no programa que durante esse evento de julho vai acontecer também o segundo encontro das unidades vocacionais. Então, o primeiro foi em São Paulo e agora o segundo nós estaremos recebendo, então, os representantes das 6 unidades aqui em Barretos. Então, vai ser uma união de forças, né, de participação dos ex-alunos, nós chamamos de vocacianos com muito carinho, e a participação de diretores também de outras cidades, como Batatais, Americana, Rio Claro. Conforme o professor Expedito falou, Rio Claro surgiu, é interessante por ser, né, ter a questão da ferrovia, do trocamento. A primeira escola vocacional de Rio Claro foi dentro de um trem. Então, eles contam isso, nós temos até fotografia, é muito interessante, né? Eles valorizam muito esse fator. Então, é a questão do vocaciano tem isso mesmo, a gente não consegue esquecer o que aprendeu na escola, de jeito nenhum. É por isso que eu acho que é super importante que a educação municipal desenvolva realmente esse trabalho de período integral e que cada vez mais insira em seu currículo, em sua grade curricular, o que o vocacional teve de bom, né? Porque eu acho que formou pessoas muito conscientes. Mas, professor, eu não queria terminar o programa sem que o senhor dissesse como é que era planejada essa questão de permitir ao aluno descobrir a sua vocação. Mas, em poucas palavras, porque infelizmente esse tempo já está acabando. E eu gostaria que também o senhor aproveitasse e já desse as suas considerações finais. Pois não. Bem, quando nós fazíamos os chamados de estudo do meio, além dos estudos do meio, nós também fazíamos a inserção dos alunos para trabalhar atrás de um balcão. Na Casa dos Pintores, por exemplo, eu me lembro muito bem, abria as portas para nós, trabalhava em banco, trabalhava na nossa caixa, trabalhava nas várias atividades primárias, da área primária, secundária e terciária. Evidentemente que dali, com a análise, com a conversa que cada professor ia observando dos seus alunos, a chamada ficha de observação,